Olá, sejam bem-vindos a todos. Palavra de hoje, Atos capítulo 2. Este poderoso capítulo de Atos 2 narra o nascimento da igreja cristã, um momento decisivo na história da fé cristã. A vinda do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes é o cumprimento direto da promessa de Jesus. Lucas 24, 49. João 14, 16, 17. O Espírito vem com som como vento impetuoso, sinal de poder e presença divina. Línguas como de fogo simbolizam purificação, presença e capacitação. Fala em outras línguas. Deus derruba as barreiras culturais e linguísticas. Todos ouvem as maravilhas de Deus em sua própria língua. O Espírito Santo não apenas enche os corações, mas também capacita para a missão. Deus se comunica com todos os povos. Unidade na diversidade. Jerusalém estava cheia de judeus dispersos pelo mundo, representando muitas nações. A diversidade de línguas é superada pela ação do Espírito, que permite compreensão unificada da mensagem divina. O Evangelho é para todas as nações. Deus se revela de forma compreensível a cada cultura e povo. A pregação de Pedro. Pedro, cheio do Espírito, explica o que está acontecendo, citando o profeta Joel e os Salmos de Davi. Ele faz 3 afirmações fundamentais. Jesus foi morto, mas isso estava nos planos de Deus. Jesus ressuscitou. Todos os apóstolos são testemunhas disso. Jesus foi exaltado. É o Senhor e o Messias prometido. A centralidade da pregação está em Jesus, crucificado, ressuscitado e glorificado. A fé cristã se fundamenta nesses eventos. Resposta do povo. Ao ouvirem a mensagem, muitos se compungem no coração e perguntam: o que devemos fazer? Pedro responde: arrependei-vos. Metanoia, mudança de mente e direção. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Recebereis o dom do Espírito Santo. O arrependimento leva à vida nova. A salvação é um ato de graça oferecido a todos os que crerem e se entregarem a Cristo. A comunidade dos primeiros cristãos. Os convertidos formam uma comunidade viva e intensa. Perseveravam no ensino, comunhão, partilha de pão e orações. Viviam em unidade, repartindo seus bens. Testemunhavam com alegria e simplicidade. A igreja nasceu como uma comunidade de fé viva, marcada por generosidade, comunhão e adoração constante. Conclusão espiritual. Atos 2 nos mostra que a igreja não é apenas um grupo de crentes reunidos. Ela é o corpo vivo de Cristo, animado pelo Espírito Santo, chamado a anunciar o reino de Deus a todas as nações, com ousadia, compaixão e unidade. A pergunta que ecoa até hoje é: o que devemos fazer? E a resposta continua sendo: arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. Fique até o final e seja abençoados. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas. E ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isto? Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e, em alta voz, pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa.
Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais. Até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto. O que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis, este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele afirmou Davi: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos, com toda a franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim que todo o povo de Israel tenha absoluta certeza disto, este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus, Cristo, para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes. Enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: Sede salvos desta geração que perece. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele mesmo dia, juntaram-se a ele cerca de 3.000 pessoas. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor. E muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Deixe o seu like, se inscreva e compartilhe, para mais pessoas serem abençoadas.